Pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao nosso vídeo de genealogia, agora nós vamos falar um pouco da genealogia seguindo em Abraão, tá? Abraão até Davi, tá? Para não ficar muito extenso, tá bom? E depois, mais para frente, dando a sequência de novo, Davi chegando até Jeconias, né? Do período do exílio babilônico e depois chegando em Jesus Cristo, tá? Na verdade, essa parte de Abraão é uma parte muito importante. Depois eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre as tribos de Israel, tá? Que é a sequência depois do neto de Abraão, que aí vem Abraão, Isaac, Israel, ou chamado de Jacó, tá? Rebatizado de Israel, tá? Então, as tribos de Israel, ela merece um vídeo separado, tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre a sequência, né, que acho que praticamente todo mundo sabe, né, Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jacó tem os 12 filhos, tá, que vai dar as 12 tribos também, depois eu vou entrar nesse detalhe. E a figura muito importante, né, o filho que vai dar origem à linhagem de Jesus Cristo é Judá, tá? Então, vale muito a ressalva, tá, que eu queria que vocês lessem o capítulo de Gênesis 38, tá, que é justamente falando sobre Judá e o desenrolar da história de Judá e Tamar, que aí Judá e Tamar casam, que vão ter 2 filhos, tá? Então, o filho dos 2 que vai dar origem à linhagem de Jesus Cristo é Pérez, tá? Então, eu acho que é muito importante esse capítulo para entender um pouquinho a história de Judá, tá? E o porquê também a gente vai falar no capítulo de Gênesis também depois, o porquê que Judá deu origem à linhagem de Jesus Cristo. Eu tenho uma visão muito peculiar sobre Judá, porque no desenrolar do capítulo de Gênesis, Judá ele acaba tendo uma mudança de comportamento e acabando tendo uma autorresponsabilidade, seria um amadurecimento. Então, na minha opinião, eu acho que é por isso que ele ele mereceu ter essa linhagem para Jesus Cristo, essa linhagem real davídica e dando linhagem a Jesus Cristo, tá? Eu acho que vale muito a pena a gente ler, tá? Uma contrarreferência de um capítulo de Juízes, que é o capítulo número 2, tá? De 6 a 10, falando sobre Josué, tá? A gente vai falar sobre Josué lá na frente, que é uma figura muito importante, que ele deu sequência a Moisés. Para quem não sabe, Moisés lá na frente vai tirar o povo do Egito e levar para a Terra Prometida, e quem chega na Terra Prometida com o povo é Josué. Então, nesse versículo, ele fala sobre a descendência, né, de onde Josué é enterrado, né, na terra dos Eframitas. Então, falando um pouco da descendência dele, né, porque eu vou falar um pouquinho que lá, quando a gente for falar sobre as tribos de Israel, da importância dos Eframitas, tá? Quem são os Eframitas? É a tribo que são os filhos de José. Então, José, na verdade, vai dar origem a Efraim e Manassés. Então, esses dois têm uma importância muito importante, tá? Então, eu acho que você dá uma lidinha especial nesse capítulo de Juízes, né? Começando a exercitar essa parte de contrarreferência, eu acho muito interessante, tá? Então, voltando aqui, falando um pouco sobre Abraão de novo. Abraão casa com Sara, tá? E eles já são bem idosos. Deus faz uma promessa com ele e Sara, que eles vão ter um filho, que no caso depois vai ser Isaac, por isso que é o filho da promessa. Só que no meio do caminho, Abraão e Sara, eles tentam dar um jeito dele antes de ter o filho. Eles acreditam um pouco na questão deles ser idosos e terem filho. Acaba que Sara faz com que ele tenha um filho com na verdade não é concubina, uma ajudante de Sara, né? E acaba nascendo o irmão de Isaac antes, tá? Que é Ismael, que vai dar origem aos ismaelitas. A gente não vai entrar nesse mérito, tá? Porque não é o foco aqui, o foco é Jesus Cristo. Depois a gente pode falar no segundo momento, tá? Então, lembrando que Abraão teve irmãos, tá? Aí, nesse contexto, eu acho muito importante a gente falar, porque naquela época era muito comum casamento entre parentes. Então, Abraão tinha um irmão que chamava Naor, e Naor ele casa com Milca. Só que olha que interessante, Milca, ela é filha de Arã, que é o outro irmão de Abraão, que é tio, né? No caso é tio, né? Então, Milca casa com seu tio, que é Naor, que vai dar origem a Betuel, tá? Que vai ter Rebeca. Aí olha outra coisa interessante também. Aí Rebeca vai casar com quem? Com Isaac, que é o seu primo, que vai dar origem a quem? A Jacó em Israel,
né? Ou Israel, que é rebatizado Israel. Então é interessante que às vezes fica muito confuso essa parte de genealogia, tudo, porque tem muito nome repetido. É igual o Tiago, tem muito Tiago hoje. Então, na verdade, fica um pouco confuso isso. E existe essa questão do casamento entre parênteses que fica muito confuso. Então, isso é muito importante. Então, resumindo esse próximo vídeo, que é Abraão vai dar origem a Isaac, que vai dar origem a Jacó, que vai dar origem às 12 tribos, que vai nascer Judá, que ele casa com... Na verdade, ele tem um filho com Tamar. Aí vai nascer Pérez e Zerá. Pérez, que é o primeiro filho, ele vai dar origem à linhagem para chegar até Davi, tá? Que é muito importante. E nesse meio do caminho, em todas as gerações, que é importante a gente citar Boaz, também, que é descendente da tribo de Judá, que ele aparece no livro de Ruth, lá na frente. Por isso que é importante a gente entender um pouco da genealogia, entender a importância de cada personagem, o porquê que ele aparece. Muitas vezes eles são descendentes de Judá, por isso que eles estão naquela história especificamente. Lembrando sobre o cerco de Jericó também, que a gente vai falar lá na frente. Salmão casa com Raabe, que é uma prostituta. Salmão também é descendente de Judá, que vai dar origem a Boaz, né? Que é do próximo livro, que é o livro de Ruth, que depois vai ter Obed, Jessé. Quem que é Jessé? Pai de Davi, que aí chega até em Davi. Aí depois, só rapidinho entrando, Davi, Salomão, que é uma figura muito importante. E depois vai chegar em Jeconias, que era ali no exílio babilônico, que vai chegar em Jesus Cristo, lá na frente, que são os nomes muito importantes para a gente citar aqui, para não ficar muito cansativo. Então, voltando, na próxima aula a gente vai falar sobre as tribos de Israel, tá? E eu acho que a gente não precisa ficar muito tempo nessa questão da genealogia. Na próxima aula a gente consegue fechar isso aí, para não ficar muito cansativo. E ao longo das próximas aulas, acaba que eu vou falar um pouquinho da genealogia de novo, para ficar uma coisa mais repetida, para todo mundo entender e acabar... Chega uma hora que fica mais fácil para entender e decorar. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima aula. Curte o canal, ajuda a divulgar o nosso trabalho e muito obrigado.